Na lição desse domingo, estudaremos sobre Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. A lição está baseada em Atos, capítulo 17. E é uma grande alegria receber mais uma aula de escola bíblica dominical. E hoje estudaremos mais um discurso brilhante registrado nas Escrituras, em Atos, capítulo 17, pregado pelo apóstolo Paulo em Atenas, na Grécia. E o discurso brilhante não é somente pela eloquência de Paulo, mas porque esse discurso mostra que o evangelho responde às maiores perguntas da humanidade. E aqui já quero começar fazendo uma pergunta. O homem moderno realmente conhece a Deus? Nós vivemos numa era de informação. Nunca houve tanto conhecimento disponível. Nunca tivemos tantas universidades, livros, pesquisas e tanta tecnologia. O ser humano explora o espaço com seus equipamentos de última geração, desenvolve inteligência artificial, domina áreas impressionantes da ciência. Mas será que todo esse conhecimento aproximou o homem de Deus? Ou será que, mesmo evoluindo intelectualmente, mais nos afastamos espiritualmente? E essa não é uma pergunta nova. Há quase 2000 anos, o apóstolo Paulo enfrentou esse desafio. Agora, imagine a cena. Paulo chega em Atenas. Nesse tempo, Atenas não era a capital política do império, mas continuava sendo a capital intelectual do mundo. Era a cidade de Sócrates, Platão e Aristóteles, o berço da filosofia, o berço da democracia, das artes e da cultura. Pessoas de toda a parte iam para Atenas para buscar conhecimento. Humanamente falando, era a cidade mais preparada para discutir ideias. Mas quando Paulo entrou na cidade, ele não foi buscar o que a maioria das pessoas buscavam. Ele não foi impressionado, nem foi para ver os grandes monumentos, os templos magníficos. E também não viu apenas um povo inteligente. A Bíblia diz algo impressionante no versículo de número 16, que enquanto Paulo estava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Perceba isso. Aquilo que encantava os olhos de quem ia àquela cidade entristeceu o coração de Paulo. Isso porque quem anda perto de Deus enxerga o mundo por outros olhos. Enquanto muitos admiravam a beleza daquela cidade, Paulo enxergava uma multidão que ainda não conhecia o Senhor. Uma sociedade pode ser muito evoluída intelectualmente e, ao mesmo tempo, profundamente vazia espiritualmente. E essa não era apenas a realidade de Atenas, é a realidade do nosso tempo. Vivemos cercados de informação e facilidades tecnológicas, mas carentes de sabedoria. Conectados com a internet, mas desconectados de Deus. Sabemos até explicar fenômenos da vida, mas continuamos sem resposta às perguntas mais importantes da humanidade. Quem somos? Por que existimos? O que acontece depois da morte? Existe um propósito na vida? Salomão já dizia isso em Eclesiastes, em capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Existe dentro do coração do homem uma busca que nenhuma filosofia consegue satisfazer. E é exatamente nesse cenário que Paulo entra. Ele não foge da cultura, ele não tem medo de perguntas, ele não se intimida diante dos filósofos, porque quem conhece a verdade não teme o diálogo. Jesus afirmou em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ao chegar em Atenas, Paulo encontra dois dos maiores grupos de filósofos que existiam, os epicureus e os estoicos. Homens extremamente preparados, capazes de discutir horas sobre ética, felicidade, política e religião. Mas havia um detalhe: eles conheciam muitas teorias e conheciam muito pouco sobre Deus. E aí é então que algo extraordinário acontece. Enquanto caminhava só pela cidade, o apóstolo observa um altar que curiosamente estava escrito: ao Deus desconhecido. Isso está no versículo 23 de Atos 17. Aquele altar representava a confissão de um povo que sabia que algo estava faltando. Eles possuíam muitos deuses, mas ainda não conheciam o Deus verdadeiro. E Paulo percebe que ali há uma oportunidade extraordinária. Ele não começa criticando a sua filosofia, nem ridiculariza suas crenças, não entra em discussões inúteis. Ele parte daquilo que eles já conheciam, e isso para levá-los àquilo que eles ignoravam. Vivemos dias em que muitos acreditam que evangelizar é vencer debates. Paulo nos ensina outra coisa. O objetivo do evangelho não é ganhar uma discussão, mas ganhar pessoas para Cristo. Por isso, ao longo desta lição, veremos como o apóstolo apresentou o Deus criador a uma sociedade dominada pela idolatria, mergulhada na filosofia e cheia de orgulho intelectual. Nós veremos que o evangelho não precisa se adaptar para ser relevante, precisa apenas ser fiel, puro. O evangelho já é a resposta de Deus àquilo que a humanidade procura. Enquanto a filosofia oferece perguntas inteligentes, Deus oferece uma resposta pronta, Cristo. Enquanto muitos procuram a verdade, como Paulo diz, tateando como que de alguma forma pudessem encontrá-la,
Jesus declara: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", João capítulo 14, versículo 6. Enquanto muitos procuram um Deus desconhecido, Jesus se revelou plenamente como o seu Filho, conforme diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Por isso eu convido você a permanecer conosco no assunto desta lição, da quinta lição. Fica até o final dessa aula e você fortalecerá suas convicções no Evangelho e vai entender que ele continua sendo a única resposta poderosa para uma geração de muitas informações, mas que ainda precisa conhecer o verdadeiro Deus, o Deus vivo. No primeiro ponto da lição, o autor traz o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Veremos quando o Evangelho entra na cultura. Paulo não chegou em Atenas como um turista. Ele não estava ali para admirar sua cidade, seus monumentos, e não foi conhecer seus templos famosos, e nem suas grandes e famosas escolas de filosofia. Paulo chega a Atenas porque Deus o havia conduzido até ali. E se voltarmos um pouco na narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, veremos que essa viagem não aconteceu por acaso, e que depois de sair de Filipos e ir para Tessalônica e ser perseguido em Tessalônica, Paulo foi a Bereia. E novamente em Bereia enfrenta a oposição. Então os irmãos decidem enviá-lo sozinho a Atenas, deixando Silas e Timóteo na região da Macedônia. Atos 17, versículo de 10 a 15. À primeira vista parecia apenas uma mudança de cidade. Mas quando Deus move o coração de um servo, ele nunca está apenas mudando de localização. Deus estava levando Paulo ao encontro de uma cultura que precisava desesperadamente ouvir Paulo e o evangelho que ele pregava. Isso nos ensina uma verdade importante. Muitas vezes não entendemos por que Deus muda os nossos caminhos. Às vezes enfrentamos portas fechadas, o que Paulo já havia entendido na viagem, no início da viagem, quando tentou ir para a Ásia. Às vezes são perseguições ou mudanças inesperadas, como o que ocorreu em Tessalônica e em Bereia. Mas, no entanto, aquilo que parece apenas um desvio de rota é exatamente Deus nos guiando ao seu caminho preparado para cumprir o seu propósito. E foi assim com Paulo, e continua sendo assim conosco. Agora pense a cidade onde Paulo chega. Atenas era o símbolo do conhecimento humano. Era conhecida como o berço da filosofia. Ali ensinaram homens como Sócrates, Platão e Aristóteles. E foi em Atenas que floresceram as artes, o teatro, a retórica e muitos dos princípios democráticos que influenciaram o mundo ocidental. Uma cidade de fato admirada pela sua inteligência, mas com um detalhe curioso. A cidade mais conhecida pelo conhecimento também era dominada pela idolatria. Atos 17 e 16. Diz que enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Observe que a Bíblia não diz que Paulo ficou admirado, e não diz que ele ficou impressionado, mas diz que seu espírito ficou profundamente angustiado. Por quê? Porque enquanto muitos enxergavam cultura, Paulo enxergava almas. Enquanto muitos viam obras de arte, Paulo via pessoas separadas de Deus. Enquanto muitos admiravam templos suntuosos, Paulo continuava enxergando homens, mesmo que profundamente religiosos, mais distantes de Deus. Nós também vivemos uma sociedade altamente desenvolvida. Na verdade, em todo lugar do mundo hoje, há um desenvolvimento científico incrível. A ciência avança, a tecnologia evolui, a inteligência artificial cresce. Mas será que isso resolve o problema do coração humano? Será que o aumento da informação eliminou o problema do pecado? Será que a tecnologia consegue proporcionar verdadeira paz? Nem a filosofia moderna consegue oferecer salvação. Ela continua apenas produzindo questões, interrogações. O profeta Jeremias já dizia, no capítulo 17 e versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E Salomão escreveu em Provérbios 9 e 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia nunca desprezou o conhecimento. O próprio apóstolo Paulo era extremamente culto, conhecia as escrituras, conhecia a filosofia, conhecia outros idiomas, dialogava com intelectuais de igual para igual. O problema nunca foi o conhecimento. O problema é o conhecimento sem Deus, porque conhecimento sem Deus aprofunda a crise existencial do homem e aumenta o orgulho. Sabedoria com Deus produz humildade e dependência de Deus. Conhecimento informa a mente. O Evangelho de Cristo transforma o coração. E foi exatamente isso que Paulo percebeu em Atenas. Mas o que Paulo fez diante desse dilema, diante dessa situação? Será que ele se isolou? Será que resolveu simplesmente condenar toda a cultura grega sem dialogar com ninguém? Não. A Bíblia mostra outra atitude do apóstolo. Paulo vai ao diálogo, à conversa, e primeiro ele visita a sinagoga, onde anuncia a judeus e gentios piedosos o evangelho. Em seguida, Paulo passa a frequentar a praça, a ágora, o lugar dos debates, onde filósofos, comerciantes e homens simples do povo paravam para ouvir ideias e discursos de vários assuntos. Isso está em Atos 17 e 17.
Paulo compreendeu que o evangelho não pode ficar restrito a um templo religioso, a uma sinagoga. E ele levou Cristo às pessoas aonde as pessoas estavam. E essa continua sendo a missão da igreja hoje. O evangelho precisa chegar às escolas, às universidades, às praças, às feiras, aos ambientes de trabalho, às redes sociais. Chegar aos lugares onde as pessoas fazem perguntas sobre a vida. E foi isso que Cristo ordenou. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, está escrito: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha, observe que Jesus não disse para esperarmos que o mundo viesse até nós, mas para irmos ao mundo e pregar o evangelho. Não o mundo vir à igreja, mas a igreja de Cristo ir ao mundo e pregar a palavra. E era isso que Paulo estava fazendo em Atenas. E enquanto ele anunciava Cristo com toda a convicção da sua alma, dois grupos passaram a observá-lo: os filósofos epicureus e os estoicos. Cada um possuía uma maneira diferente de compreender a vida. Os epicureus compreendiam que ela traria a felicidade quando eles alcançassem um nível de tranquilidade, evitando sofrimento e excesso. Já os estoicos ensinavam que a verdadeira felicidade estava em dominar as emoções, no domínio da razão e na aceitação do destino. As duas escolas eram respeitadíssimas pela sociedade, mas ambas tinham uma limitação. Tentavam explicar a vida sem conhecer o Criador dela. E Paulo começou a anunciar Jesus e a ressurreição. Eles ficaram curiosos e alguns perguntavam o que está escrito em Atos 17, 18. O que quer dizer esse tagarela? Outros acreditavam que Paulo estava anunciando duas divindades diferentes. Eles conseguiam compreender a filosofia em seus vários ramos de pensamento, mas não conseguiam compreender sobre Cristo e a ressurreição. E isso por quê? Porque a mensagem da cruz confronta a lógica humana. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 em diante, diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Foi exatamente isso que Paulo fez. O evangelho não precisa entrar em choque com a cultura porque ama as pessoas. Ele não veio para destruir a inteligência humana, mas veio para iluminá-la com a verdade de Deus. Por isso, jamais devemos pensar que fé e razão são inimigas. A razão faz perguntas, perguntas estas que Cristo tem a resposta. Enquanto os filósofos buscavam o sentido da vida, Jesus já havia declarado em João 14,6, como citamos há pouco. E é o que o autor da lição traz no próximo tópico. Os filósofos epicureus e estoicos, baseado em Atos 17, do 18 ao 21. E aqui entramos no cerne da mensagem de Paulo: o Deus desconhecido, quando Deus se revela ao homem. No primeiro momento, vimos Paulo observando a idolatria da cidade. Agora veremos Paulo falando à cidade. Ele já havia pregado na sinagoga, já havia anunciado o evangelho em praça pública, e a sua mensagem já havia despertado a curiosidade dos filósofos. Eles nunca tinham ouvido alguém falar daquele jeito. Paulo anunciava Jesus e a ressurreição. E isso era completamente diferente dos discursos filosóficos da época. E por isso resolveram levá-lo ao Areópago, a colina de Marte, o lugar das discussões mais profundas sobre filosofia, lugar onde os homens mais influentes da cultura grega haviam discursado. Discussões sobre filosofia, ética, religião, política e questões relevantes à cidade. Atos 17, versículos 19 a 21. De um lado, a elite intelectual grega, homens treinados e acostumados na arte da argumentação, acostumados a questionar tudo. Do outro lado, um homem aparentemente sozinho, sem títulos acadêmicos gregos, sem prestígio político, sem riquezas materiais, mas cheio do Espírito Santo. E, humanamente falando, parecia uma disputa desigual. Mas aqui é uma verdade que nós nunca podemos esquecer. Quem está com Deus nunca está em desvantagem. O próprio apóstolo escreve na sua carta aos Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus não depende da eloquência humana. O próprio Paulo escreveria mais tarde, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Às vezes, nós pensamos que precisamos de todas as respostas para poder falar de Cristo. Pensamos que só os especialistas em evangelização o podem fazer. Mas Deus nunca procurou pessoas que pudessem impressionar o mundo. Ele procura pessoas que sejam fiéis à sua palavra. E foi exatamente isso que Paulo fez. Observe como Paulo começa o seu discurso. Ele não inicia com uma crítica às filosofias da época. Não ridiculariza os seus costumes. Não faz ironias. Pelo contrário, ele demonstra que observou curiosamente, detalhadamente a cidade. Enquanto caminhava por Atenas, encontrou inúmeros altares, nos quais dedicados aos mais variados deuses. Mas um deles chamou a sua atenção.
versículo 23, com o altar onde tem a inscrição ao Deus desconhecido. Os gregos possuíam deuses para quase tudo. Havia deuses da guerra, deuses do amor, do comércio, do mar, da agricultura, mas ainda existia um altar dedicado a um Deus que eles ainda não conheciam. O que na prática chamamos isso de uma confissão. Era como se eles dissessem, e isso historicamente, talvez exista um Deus que ainda não conhecemos. E Paulo percebe ali uma oportunidade extraordinária. E ele diz no versículo 23, esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Perceba que Paulo não mudou o evangelho. Ele não adaptou a sua mensagem para agradar aos filósofos. Ele encontrou um ponto de contato para apresentar Cristo. Nós não precisamos mudar a mensagem. Nós precisamos apenas aprender a comunicá-la de forma que as pessoas a compreendam. E foi isso que Pedro nos ensinou quando escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15. Antes, santificar Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. A igreja deve conhecer a cultura, mas nunca deve ser influenciada por ela. Depois dessa introdução, Paulo começa a revelar quem é esse Deus. No versículo 24, ele mostra a primeira verdade sobre esse Deus aos gregos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Veja que Paulo não apresenta Deus como apenas mais um no panteão grego. Ele apresenta Deus como o Criador. E essa declaração derrubava toda a estrutura da religião grega. Os filósofos imaginavam diversos deuses limitados, cada um responsável por uma área da existência. Mas Paulo anuncia um único Deus, Criador do universo, um Deus que criou o tempo, a própria humanidade, uma verdade que aparece no primeiro versículo da Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra. No Salmos 24, versículo 1, o salmista declara: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. E isso muda completamente a forma daquelas pessoas enxergarem a vida. Esse Deus é criador de tudo, nós não somos donos de nada, nem de nós mesmos. Nossa vida pertence a Ele, nossos dons pertencem a Ele, o tempo, a matéria e o espaço pertencem a Ele. E a existência só passa a fazer sentido quando nós enxergamos a sua soberania. E Paulo continua o seu argumento, agora dizendo diretamente à religiosidade ateniense. Versículos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Enquanto Atenas era cheia de templos maravilhosos que podiam guardar ou conter as divindades, Paulo afirma que Deus não cabe dentro de nenhum edifício. Salomão já havia compreendido isso quando edificou o Templo de Jerusalém. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Salomão pergunta: mas, de fato, Deus habitaria na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Isso não quer dizer que Deus despreze os lugares de culto. A Bíblia fala que Deus se manifesta entre o seu povo, e principalmente entre os louvores do seu povo Deus habita. Paulo apenas está dizendo que nenhum templo consegue contê-lo, nenhum templo consegue limitar a sua presença. Um templo é um lugar de adoração, e não uma prisão para Deus. E em seguida, Paulo apresenta uma declaração consoladora. Ele afirma que Deus é quem dá vida, a respiração e todas as outras coisas. Pense, enquanto assistimos essa aula, enquanto estamos estudando a nossa lição de escola bíblica dominical, enquanto nosso coração bate, nossa respiração ainda nos garante a vida. Isso tudo acontece porque Deus garante a nossa existência. E é exatamente isso que Paulo expressa àquelas pessoas. No versículo 28, ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É Deus quem está no controle das nossas vidas. Nós dependemos de Deus para absolutamente tudo. Tiago confirma isso na sua carta, no capítulo 4, versículo 15, quando ele diz: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Depois de apresentar quem Deus é, Paulo agora confronta a idolatria. Ele pergunta, em outras palavras, no versículo 29, se somos criação de Deus, como podemos imaginar que o Criador pode ser representado pelo ouro, ou prata, ou pedras esculpidas pelo homem? Perceba a lógica da argumentação de Paulo. O artista sempre será maior do que a sua escultura, e o inventor maior do que a sua invenção. Como poderia o Criador ser menor do que a sua criatura? Isaías já havia denunciado isso séculos antes.
Isaías 44, versículo de 9 a 20, mostrando a incoerência de quem utiliza a mesma madeira para fazer o fogo e fabricar seus ídolos para adorá-lo. E o problema da idolatria nunca foi apenas a imagem. O problema maior é substituir o Deus verdadeiro por qualquer coisa esculpida que ocupe o seu lugar. Hoje, talvez muitos não se prostrem diante de imagens de escultura, mas quantos não vivem escravizados pelo dinheiro, fama, poder, prazer e até o próprio ego? E todas essas coisas, de uma forma ou de outra, ocupam um lugar que pertence somente a Deus. E a Bíblia chama isso de ídolo. E aí Paulo chega ao ponto mais importante do seu discurso. Depois de mostrar quem é Deus e de mostrar o que Deus espera do homem, no versículo 30, o apóstolo diz: Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo não termina o seu discurso com uma mensagem filosófica. Ele termina com um chamado, um apelo, porque conhecer a Deus não é só adquirir informação, é experimentar transformação. O arrependimento é a nossa resposta à revelação de Deus. E no versículo 31, Paulo explica o motivo. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem, Jesus Cristo. E deu a maior prova disso, ressuscitando Jesus dentre os mortos. E aqui Paulo entra na parte final do discurso, quando ele, depois de apresentar Cristo, passa a apresentar a ressurreição como prova de tudo aquilo que Deus havia falado. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 3 a 4. E Cristo reina à direita do Pai. E Cristo voltará. E essa é uma verdade que devemos guardar no coração e anunciá-la a todos aqueles que precisam ouvir. Toda busca sincera com respeito à vida deve terminar em Cristo. O Deus que muitos procuram conhecer já se revelou nas Escrituras e manifestou-se em seu Filho e continua chamando homens e mulheres ao arrependimento e à fé. A verdadeira sabedoria não está na acumulação de conhecimento, mas em conhecer pessoalmente ao Senhor que criou os céus e a terra e criou cada um de nós. No terceiro e último ponto da lição, o autor fala sobre o discurso de Paulo no Areópago, assunto que já iniciamos aqui. Concluindo o discurso de Paulo, vemos que o evangelho ele exige uma decisão. Até aqui Paulo conduziu os seus ouvintes a uma verdadeira jornada. Primeiro mostrou a existência do Deus verdadeiro, do único Deus, o criador dos céus e da terra e de tudo que há. Depois revelou que esse Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como se de alguma coisa necessitasse, que não depende do homem nem da sua criatura para se sustentar. Também Paulo depois demonstra que a idolatria é incapaz de representar esse Deus vivo. Agora Paulo chega ao ponto em que todos nós precisamos chegar, ao ponto em que o sermão exige uma resposta. Depois de revelar quem Deus é e o que ele espera de cada ser humano, Paulo declara com autoridade que todos se arrependam. Agora observe uma palavra que não passa despercebida no versículo 30. A palavra ordena. Paulo não está dando um conselho, não está sugerindo uma filosofia de vida, não está oferecendo mais uma opção religiosa, dentre tantas outras que havia em Atenas. Ele está anunciando uma ordem que vem de Deus, e isso é o que faz toda a diferença. Vivemos uma geração que gosta de escolher tudo, escolhe a profissão, aonde mora, o estilo de vida, até mesmo a religião que decide seguir. E alguns ultimamente têm escolhido até que tipo de vida, que tipo de ser deseja ser. Alguns que acham que é uma ovelha, um cachorro, outros adultos que acham que ainda são crianças, mas quando o assunto é o evangelho, Deus não faz um convite qualquer. Ele não faz um convite opcional. O arrependimento não é uma alternativa entre outras coisas. O evangelho faz um chamado urgente, é uma necessidade. Mas talvez alguém pergunte: o que é afinal arrependimento? Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso, uma tristeza decorrente do passado, apenas um sentimento baseado em um histórico. Mas arrependimento exige mudança de direção. O arrependimento olha para o passado para poder olhar de forma diferente para o futuro. É abandonar o caminho do pecado e seguir a Cristo. A primeira mensagem de João Batista, ou a que ele pregava no início do seu ministério, era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E essa também foi a primeira mensagem anunciada por Cristo. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E o chamado continua o mesmo: arrependimento, fé e nova vida. Mas talvez essa seja a menos popular de todas as mensagens. Um tempo em que muitos querem viver o Evangelho sem a cruz,
uma graça de Deus sem compromisso com Ele. Há um Salvador que não é Senhor. Querem receber o perdão, o alívio dos pecados, mas não abandonar o pecado. Querem as promessas de Deus sem obedecer a sua palavra. Mas a Bíblia nos mostra outra realidade. A graça de Deus nunca nos deixa como eram. Ela nos transforma. E o apóstolo Paulo escreveria mais tarde, em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O evangelho não melhora o comportamento. O evangelho transforma o coração. Mas Paulo apresenta outra razão para o arrependimento. E uma razão que mostra que o arrependimento é urgente. No versículo 31 ele diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e acreditou diante de todos, ressuscitando de entre os mortos. Paulo anuncia um dia de prestação de contas, o que ele cita ainda nesse capítulo 5 de 2 aos Coríntios, lá no versículo 10. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz: porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disto o juízo. E é por isso que Paulo fala da ressurreição de Jesus. A ressurreição não foi apenas um milagre extraordinário, é a prova de que Cristo venceu a morte, é a garantia de que tudo que ele prometeu ele cumpriu. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e voltará. E foi exatamente nesse momento que o ambiente do Areópago mudou. Enquanto Paulo falava sobre filosofia, no meio do seu discurso, todos o ouviram com interesse. Mas quando chega no ponto da ressurreição dos mortos, surgiram diferentes reações. Lucas registra 3 respostas diferentes. Primeiro, alguns começaram a zombar. Não conseguiram suportar a possibilidade de um Cristo ressuscitado. Depois outros disseram, no versículo 32, a respeito disto te ouviremos em outra ocasião. Esses não rejeitaram completamente a mensagem, mas também não decidiram. Preferiram adiar. E bem aqui mora um grande perigo. Muitas pessoas não dizem não a Jesus de imediato. Dizem apenas depois. Mas aqui tem um alerta, é como Isaías disse no seu livro, no capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas houve um terceiro grupo, e a Bíblia diz, no versículo 34, todavia alguns homens aderiram a Paulo e creram. Dentre eles a Bíblia cita alguns, Dionísio, membro do Areópago, Dâmaris, entre outras pessoas. Talvez olhássemos para o resultado do discurso de Paulo e disséssemos: poucas pessoas se converteram. Mas Deus não mede o sucesso como nós medimos. Nós contamos números, Deus conta pessoas. Uma única pessoa alcançada possui um valor eterno. Foi assim durante o ministério de Jesus, foi assim durante o ministério de Filipe, o evangelista, Atos capítulo 8, versículos 26 ao 39, quando ele sai de Samaria e vai até a região deserta entre Gaza e Jerusalém. Foi assim com o carcereiro em Filipos, em Atos capítulo 16, e continua sendo assim hoje. Cada alma é importante para Deus. E concluindo essa lição de hoje, o Deus desconhecido revelou-se como Cristo. Ouvindo Paulo dialogando entre os filósofos de Atenas, enfrentando uma cultura dominada pela idolatria e anunciando o evangelho com coragem e sabedoria, como ele próprio escreveu aos romanos: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Nós percebemos que o verdadeiro assunto daquele discurso nunca foi a filosofia. O verdadeiro assunto sempre foi Deus. E podemos fazer essa pergunta, de certa forma, como Paulo fez aos atenienses: quem é Deus para você? E essa é a pergunta mais importante da vida. E a maneira como respondemos essa pergunta pode mudar o nosso destino eternamente. Os gregos eram homens extraordinários intelectualmente. Conheciam artes, filosofias e muitas outras coisas. Influenciavam a política, a educação, a cultura do mundo antigo. Mas apesar de toda a sua inteligência, ainda havia um altar entre aquele mundo de conhecimento com a inscrição ao Deus desconhecido. Isso é um contraste impressionante. Eles conheciam praticamente tudo ao seu redor, menos aquilo que mais importava. Hoje, praticamente, nós temos esse altar na cultura moderna. Estamos rodeados de informações e conhecimento, mas ainda muitos não conhecem aquele que realmente importa que conheçamos. O profeta Oséias afirma de forma impressionante, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Rodeados de muita informação, ainda falta o conhecimento do Deus verdadeiro. E era exatamente essa lacuna que Paulo procurava preencher. Ele anunciou aos atenienses que o Deus desconhecido não estava ausente, e muito menos distante, e que ele não era uma força impessoal, como pensava uma corrente filosófica da época. Também não era uma corrente filosófica, mas o Criador dos céus e da terra, o Senhor da história, o sustentador da vida, e, acima de tudo, aquele que decidiu revelar-se através do seu Filho. Um Deus que parecia distante e o que parecia desconhecido tornou-se conhecido pelo evangelho pregado por Paulo. Não porque o homem decidiu procurá-lo, mas porque ele decidiu revelar-se. Jesus declara em João 14, versículo 9, quem me vê a mim, vê o Pai.
E essa é a diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões do mundo. O homem não sobe até Deus pelos seus próprios esforços, mas Deus desceu até nós através de Cristo, seu Filho. A tecnologia pode facilitar muitas tarefas, mas nada do que ela faz pode perdoar pecados. Nenhum artifício tecnológico pode reconciliar o homem com Deus. Nenhum pode conceder vida eterna. Somente Jesus pode fazer isso, o Filho de Deus. Lucas escreve em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu e da terra não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mas o evangelho exige uma decisão. No Areópago alguns zombaram, outros preferiram adiar, mas alguns creram. E continua sendo assim. Jesus diz em Mateus 12:30, quem não é por mim é contra mim. Lembre-se de uma coisa, Deus não deseja apenas ser estudado, ele deseja ser conhecido. Como disse o próprio Senhor por boca do profeta Jeremias, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que a graça do Senhor Jesus alcance todos ao nosso redor. Tenha uma boa aula e Deus abençoe.